Boa noite a todos, bem-vindos novamente aqui ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, campus Natal Central. Meu nome é Ricardo Machado e a gente está aqui na disciplina de prevenção, de segurança do trabalho, né, para o técnico de eletrotécnica, tá? Curso técnico aqui de eletrotécnica. E hoje a gente vai estar vendo aqui os equipamentos de proteção individual, tá? E também os equipamentos de proteção coletiva. A gente já estudou várias proteções, né, aí, no andamento aí dos nossos temas. Então, quando a gente falou ali em segurança em eletricidade, já falou de EPI, né, e também de EPC aí para segurança em eletricidade, também quando falou de ruído, né, quando falou aí de risco biológico, também abordou, né, mas hoje é uma aula mais focada, assim, nos equipamentos mesmo. E claro que eu vou falar um pouquinho mais dos equipamentos para segurança do técnico de eletrotécnica, né? Então, bora lá, deixa eu abrir aqui o slide, só um pouquinho. Vamos começar pelos EPIs, tá? Vou começar pelo EPI, tá? Mas o EPI é a última coisa que a gente pensa em proteção, tá? Primeiro, a gente pensa em projetar o trabalho, tá? O trabalho já seguro, sem riscos, né? E depois a gente pensa na proteção coletiva. E, por fim, né, quando os procedimentos de trabalho e quando a proteção coletiva não são suficientes aí para garantir, né, a segurança do trabalhador, aí a gente vai adotar o EPI, tá? Deixa eu só ajeitar aqui, peraí, aqui, fazer aparecer a minha tela assim, pronto. Estão vendo aí a tela já? Equipamento de proteção individual. A primeira coisa a dizer, gente, é que sigla não tem plural, tá? Às vezes a pessoa coloca assim, EPIs, né, com um Szinho pequenininho, mas não é isso, é equipamentos de proteção individual, ou no singular, equipamento de proteção individual. Às vezes a pessoa bota também um apóstrofe S, né? Aquele apóstrofe S é para indicar que é do fulaninho, por exemplo, McDonald's, quer dizer que é do McDonald's, né? No inglês, né? Então, a sigla não tem plural, tá? Então, bora aí trabalhar os EPIs. Então, a gente já se lembra, né, sempre de capacete, luva, óculos, né? Mas não é tão simples assim, como eu ouvi uma vez aí num evento, né? Para a cabeça, capacete, para o pé, sapatão, para a mão, luva. É muito fácil EPI, né? Não é assim tão simples, porque existem muitas luvas, eu já segurei uns 50 tipos de luva na mão, sabe? Existem muitos tipos de trajes, tipos de capacete. Então, precisa realmente um profissional para especificar isso, para ele ser adequado ao risco aí, né, que o trabalhador está exposto. Né? E é claro que ele tem que ser usado para o fim que se destina. Né? Não vou usar o meu calçado de segurança para jogar futebol, né? Usar ali sei lá, minhas luvas para fazer uma outra atividade que não é aquela do meu trabalho. Né? Tá? E existe uma dificuldade grande também de fazer o trabalhador utilizar. Primeiro porque não é uma coisa assim confortável. Imagine aí quando vocês vão comprar um tênis, né, vocês vão até uma loja, né, e experimentam vários. Você quer comprar online, fica até com medo de comprar, porque pode o tênis não vestir bem, né? Então, às vezes, a gente vai na loja, veste aquele modelo e aí compra online mais barato, né? Mas dá uma experimentada, dá até uma voltinha ali na loja, faz um test drive, né? E mesmo assim, quando você vai usar a primeira vez, o danado faz calo, né? E aí você tem que moldar o seu pé, acostumar com aquele novo calçado ali. Assim também uma roupa, né? Ou outra coisa. A gente, na verdade, a gente inventou as vestimentas, né, para proteção mesmo, né? Proteção contra o frio, contra o sol, né, contra um ataque até de algum animal. É engraçado aqui no Nordeste, né? Eu achava estranho como o agricultor, né, o pecuarista lá, usa aquelas roupas lá de couro, né, de um calor danado desse, o cara usa uma roupa de couro, né, mas na verdade aquilo é proteção, né, aquele chapeuzinho que os políticos botam na cabeça quando querem vir ganhar aqui o voto do nordestino, né, vem visitar o Nordeste, bota aquele chapeuzinho, aquilo é para proteção contra ali a vegetação, o cara tá andando a cavalo no meio da vegetação,
Então, é para proteção mesmo, né? Então, nas guerras, né? Vocês devem ter visto já aí nos filmes, assim, uma armadura, né? Aquela roupa de malha de aço, para o cara não conseguir torar aqui o teu pescoço com a espada, né? E os coletes aí agora mais modernos, né? O colete balístico, aí para evitar o colete à prova de bala, né? Então, o EPI, ele é claro que é uma proteção, é difícil agregar o trabalhador ali, ele tem que entender que aquilo ali é da profissão dele, que é para a segurança dele, não é porque tem um técnico de segurança perturbando a vida dele, né? Ele tem que usar porque a vida é dele, né? O olho é dele. Hoje eu estava vendo um trabalho ali no nosso prédio, aqui na Segurança do Trabalho, aqui no IF, né? Estava trabalhando presencial hoje de dia lá, e o funcionário lá estava trabalhando em altura, então, pô, passou a linha de vida, instalou lá o cinturão de segurança, mas ele estava colocando uns parafusos para instalar um forro de PVC, e estava sem óculos, né? Por que tu não põe o óculos, pô? Eu sempre me esqueço, tal. É porque esse parafuso aí, ó, se ele escapar da tua parafusadeira, vai certinho no teu olho. Certinho, assim. Mas nunca aconteceu, tal. Não, mas o dia, basta acontecer um dia, né? O dia que acontecer, tu perde o olho, pô. Então, não é porque tem alguém enchendo o saco que tu vai usar o óculos. Você tem que se lembrar que o olho é seu, né? Assim também vocês aí, eletricistas aí, você tem que se lembrar que a vida é sua, o coraçãozinho é seu, que vai tomar o choque ali, né? Então, a gente acaba tendo que agregar e aprender a trabalhar com esses materiais, né? Então, dentre os EPIs, né, a primeira coisa a saber é que existe uma norma que define o que é o EPI, a norma 6, né, NR6. Ela diz que é um produto, um dispositivo ou um produto, né, por exemplo, um dispositivo aí, um óculos de segurança, seria um dispositivo, e o produto, por exemplo, um creme protetor, aí protetor solar, um creme protetor contra óleos e graxas, que a gente chama de luva química, que você possa passar na mão. Então, um produto, né, destinado à proteção de riscos, né? É claro que ele é de uso individual, cada funcionário tem que ter o seu, não pode ser compartilhado, tá? Até porque é obrigação do empregado zelar pela guarda e conservação desse EPI. É obrigação também do patrão fornecer, né, e treinar para o uso, né? Mas é sua obrigação zelar pela guarda e conservação. Então, quando, claro, que ele tem uma vida útil, né? Quando ele não tiver mais bom, você tem que devolver lá. Aí cada empresa tem o seu sistema, mas muitas empresas adotam lá diretamente no almoxarifado, né? Então você devolve o velho lá que está danificado e recebe o novo, assina lá um termo que recebeu, né? E é claro que se você estiver usando mal, você vai ser orientado a usar melhor, né? Essa luva rasgou só no primeiro dia, pô, porque como é que estás usando ela, tal? Então, se faz aí uma instrução de segurança, né, o uso do EPI. Tá? Só pode ser posto à venda o EPI que tenha o CA, tá? O CA é o Certificado de Aprovação. Então, como funciona isso? A empresa que quer produzir um EPI, quer produzir aí um calçado de segurança, eu tenho que primeiro me registrar no Ministério do Trabalho como fabricante, tá? Fabricante de EPI. E cada tipo de calçado que eu vá produzir, eu tenho que submeter a um laboratório de ensaio, existem uns ensaios padronizados para cada tipo de EPI, tá? E aí esse laboratório emite um laudo, e aí é com esse laudo que eu vou requerer lá no Ministério do Trabalho o número do CA, né? Um número serial lá, que é um certificado mesmo, um certificado de aprovação. E esse número tem que ir estampado no EPI, tá? Na luva, no óculos, no calçado, ali na superfície. A norma até diz que tem que ser em caracteres indeléveis, né? Indeletáveis, né? Inapagáveis. Então, pode ser pintado, pode ser em baixo relevo, pode ser em alto relevo, aí depende do tipo do produto, do equipamento aí, né? Da tecnologia que a gente vai usar para marcar esse CA no equipamento. Tá? A empresa, claro, gente, quem inventa o trabalho é a empresa, tá? É o empregador, né? Aqui no Brasil a gente define empregador como aquela pessoa jurídica que, assumindo os riscos da atividade econômica, contrata empregados. E o que é um empregado? O empregado é aquela pessoa física que, em troca de salário e encargos sociais, vende a sua força de trabalho para o empregador. Né?
Ok? Veja que eu estou vendendo a minha força de trabalho, não estou vendendo a minha saúde, nem a minha vida, né? Então, cabe à empresa, claro, projetar um trabalho seguro e uma das coisas da segurança é o EPI. Tá? Sempre que essas medidas de ordem geral não ofereçam completa proteção, tá? Então veja que o EPI vem por último, né? Primeiro tem que ver medidas de ordem geral, o equipamento de proteção coletiva, o projeto do trabalho em si, os procedimentos de trabalho. Né? Em segundo lugar, enquanto essas proteções coletivas estiverem sendo implantadas, tá? E em último lugar, quando essas proteções não forem eficazes, né? E também em situações de emergência. Pô, deu um vazamento lá, né? Deu um problema, sei lá, um naufrágio lá, eu vou ter que usar o colete salva-vidas, né? O empregado, ele tem a obrigação de guardar, né? Ele vai usar, né? E guardar e conservar esse EPI, tá? É claro que, assim, você... Por exemplo, tem EPIs que você vai ter que lavar, né? Por exemplo, a roupa hospitalar lá. Então, isso é obrigação do empregador, né? Da empresa. Mas eu vou ter que usar e guardar. Então, normalmente, a empresa fornece armários aí. Esses armários têm que ser separados do material de uso pessoal e tem um armário para EPI. Né? Eu vou guardar ali meu capacete, minhas luvas, e um armário, claro, com chave ali individual. Normalmente se dá 2 compartimentos aí para cada funcionário, para ele guardar, por exemplo, a roupa de casa, né, os pertences pessoais aí, e no outro compartimento ali pegar os seus EPIs. A responsabilidade do empregador, então, adquirir o adequado, para isso ele vai ter que ter um profissional que projete qual é o adequado no plano de gerenciamento de risco daquela empresa, e aí vai comprar, né? Exigir o seu uso, é claro que não é o dono da empresa que vai estar lá exigindo, né? Imagina aí que o dono da empresa de instalação de energia solar, ele vai ter que estar, né, vendo o que cada funcionário está fazendo. Não, ele vai designar alguém que faz isso em nome da empresa, que normalmente são os líderes, né, os encarregados, os chefes aí de equipes, né? De qualquer forma, esses caras representam a empresa, não vão exigir o uso, né? E também fornecer para o trabalhador, né? E quando ou se oferece esse EPI, normalmente nos treinamentos de integração, os primeiros treinamentos que a gente faz na empresa, você já orienta como usar, né? Os treinamentos, tá? E, claro, quando acaba a vida útil, a gente substitui, a empresa substitui imediatamente esse EPI. Tá? No caso de higienização, né, ou de manutenção, às vezes a gente tem que estar trocando peças, por exemplo, trocando o filtro, por exemplo, aí de um respirador, né? Então também é responsabilidade da empresa, do empregador. E, claro, registrar o seu fornecimento. Antigamente a gente tinha que usar um formulário que o empregado assinava ali que recebia, mas hoje em dia a gente pode usar um formulário eletrônico, tá? Tem um jeito de identificar que a pessoa recebeu esse EPI. Tá? Mas ainda se usa muito em papel mesmo, a ficha de EPI, né? Tem uma ficha individual de EPI. O trabalhador aqui, ou se usar a nomenclatura da lei mesmo, o empregado aqui, esse cara que vende sua força de trabalho em troca de salário dos encargos, né? Férias, repouso remunerado aos domingos, horário de almoço, né, 13º, licença paternidade, licença maternidade. Então, ele também tem responsabilidade com a própria segurança dele e com a dos colegas, né? Então, ele cabe ao empregado utilizar para a finalidade que se destina, responsabilizar pela guarda e conservação. Se lembre que, assim como a ferramenta que a empresa lhe fornece, essa ferramenta não é sua, o EPI também não é seu, o EPI é da empresa, mas para o seu uso no seu trabalho, tá? Então, claro, se você for demitido, por exemplo, você tem que devolver todos os EPIs, as ferramentas, aquelas ferramentas que ficam sob sua guarda, né, você vai ter que, em algumas situações, existe até uns cadeados, uns armários para você guardar elas. Em outras, você tem que pegar e devolver todo dia, em um setor, normalmente aí no almoxarifado, ou numa ferramentaria, e assim. E o EPI também, você fica sob a sua guarda, mas quando danificar, você tem que ir até o responsável para substituir,
empresa lhe fornecer outro sem custo, né? E se você for demitido ou pedir demissão, aí você devolver também esses EPIs, tá? Comunicar qualquer alteração que torne impróprio, rasgou, não está mais acomodando, o capacete rompeu aqui a carneira, né, que é aquela estrutura que fixa o capacete na cabeça da gente. E cumprir as determinações do empregador sobre o uso adequado. O empregador vai lhe dizer para cada situação qual EPI você tem que usar e como usar. E vocês que vão ser técnicos de eletrotécnica, daqui a pouquinho, né, você pode estar se imaginando aí como aquele cara que recebe ordem, como aquele cara que pega a requisição e vai executar uma tarefa. Mas é muito comum o técnico de eletrotécnica ser um líder de equipe. Tá? Ele coordenar uma equipe de manutenção, uma equipe de instalação, uma equipe de projeto. Tá? Então, você também vai ter responsabilidade sobre os seus membros das suas equipes, da sua equipe. Tá? Quando a gente é mais jovem, aí, a gente não se imagina assim, né, coordenando um setor, tal, mas é natural que quem fez um curso técnico vá assumindo funções de maior responsabilidade, né, e, claro, de maior salário também, né. Tá? Então, é o SESMIT, né, que é o Serviço Especializado de Segurança, Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho, que vai especificar. Quando não houver SESMIT, é a CIPA que especifica. Mas, normalmente, o empregador ele contrata uma equipe ou uma consultoria, quando ele não tem SESMIT, que vai especificar esses materiais lá no programa de gerenciamento de riscos da empresa. Né? E a CIPA, que a gente já estudou também, a representação dos empregados, vai avaliar isso. Né? Então, vai ser ouvida também no uso desses equipamentos. Tá? Nas empresas desobrigadas, né, isso eu falei já aqui, pode ser também feita por um profissional tecnicamente habilitado, né, um técnico de segurança do trabalho, um engenheiro de segurança do trabalho, um médico do trabalho, um enfermeiro do trabalho, um técnico de enfermagem do trabalho também. Tá? E agora vamos ver alguns EPIs aí de exemplo, né? Para a cabeça é capacete, mas olhem só. A gente tem 3 tipos básicos de capacete. Tipo 1 é esse que não tem a aba. Tá? Para que ele serve? São situações quando eu tenho que ver acima da minha linha de visão, né? No alpinismo industrial, por exemplo, aí, você está fazendo uma instalação elétrica num andaime, numa grua, num cesto elevatório. Então, vai usar esse aí. Ele tem a jugular essa fixação, que pega por trás da orelha, porque quando você mudar a posição, sua cabeça, o capacete não cair, não ser arrancado pelo vento. O tipo 2 aqui é esse de aba frontal, tá? Muito comum aí. E o tipo 3 também muito comum, as pessoas até dizem que esse aqui é o do eletricista, né? Tipo 3, né? Por quê? Porque esse tipo 3, essa aba total, é para te proteger contra intempéries. Então, o pessoal de alta tensão aí normalmente usa esse, né? E alguém até diz que é para não encostar a orelha no fio de alta tensão. Não, não é para isso, tá? É para te proteger contra intempéries, contra chuva, contra o sol. E, claro, em áreas abertas, a gente sempre tem que ter a jugular para evitar do capacete ser arrancado pelo vento. Lembrar também que existe o classe A e classe B, tá? Para esses 3 tipos aqui. Só um pouquinho, gente, deixa eu fechar a câmera aqui. Minha filha quer passar, pronto. Vamos lá. Classe A e classe B, tá? O classe A, ele não tem rigidez dielétrica. Então, é o capacete para o pedreiro, para o marceneiro, para o encanador, né? Para o profissional de eletricidade, tem que ser o classe B, tá? Que ele tem rigidez, isolamento elétrico. Se encostar em alguma coisa ali energizada, não ser condutor, né? Tá, e o capacete pode agregar, né, a gente chama de conjugados, aí, alguns outros acessórios, como, por exemplo, um protetor facial, né, um protetor auricular também. E existem capacetes especiais também, como é o caso desse aqui, para o bombeiro. Né? Tá, para os olhos. Se lembre que você só tem 2 olhos, né? E é muito comum na parte elétrica aí a gente ter projeção de fagulha. Tá? Você está trabalhando num painel elétrico energizado e a chave de fenda escapa
e fecha um curto ali, isso vai dar fagulha, tá? Isso vem certinho no teu olho, né? Então a gente usa aqui o tradicional óculos de proteção ampla visão, tá? Tem uma proteção lateral também. Quando eu tenho uma atmosfera perigosa, esse óculos tem que ser vedado. Você já deve ter visto aí nos filmes aí da guerra no Golfo, né? O soldado usa um desse aqui, né? Para pouso de helicóptero, para poeira também. Tá? Usa esse daqui. E você já deve ter visto também que o soldado tem um pano assim na frente do óculos, né? Para que serve aquilo ali? Para você poder botar o óculos em cima do capacete quando não tiver poeira, não tiver projeção de vento, né? E você não ser visto pelo sniper, né? O atirador de elite vai enxergar o reflexo do sol no óculos, né? Então, para isso existe uma proteção de lona que você coloca no óculos ali. E também para ele não encher de areia, né? Quando você não está usando. Em algumas situações tem que usar o protetor facial. Existe um que a gente viu na aula passada também contra a abertura de arco voltaico, né? Para trabalhar em alta tensão. Esse aqui é para o soldador. Protetor facial contra o ultravioleta da soldagem. Para os pés. Para o pé sapatão. Tem alguns tipos de calçados, tá? Chama calçado de segurança. Tá? Cano curto. E aqui ele pode ter, para o eletricista, para o profissional de eletricidade, aí, não pode ter nenhuma parte metálica. Tá? Para outras funções, você pode usar até uma palmilha de aço. Existe para o eletricista uma palmilha de Kevlar, para evitar a projeção para penetração de pregos, né, que não é condutor, e evita aí. Tá? Existe também desse tipo aí com isolamento para água, a gente chama de hidrofugado, também com tratamento para ácidos, existe calçado com proteção térmica, tá? Com biqueira de aço ou biqueira de plástico, no caso aí do eletricista tem que ser uma biqueira, não é exatamente um plástico, né? Mas é um polímero, para evitar que seu dedo seja esmagado, né? Esse aqui é o cano médio, né? Que ali o pessoal chama de sapato, esse aqui chama de botina, né? Mas esse é um calçado cano médio, ele protege até o tornozelo. Muito comum aí para o profissional de eletricidade também. Tá? Se usa muito em almoxarifados, locais onde eu estou manipulando carrinhos de transporte, porque protege meu tornozelo. E esse aqui, cano longo, tá? Tá? O cano longo aí para materiais, por exemplo, locais alagadiços. Então, existem botas desse tipo aí para a indústria da mineração também, que tem proteção contra perfuração também da sola e biqueira de aço, tá? Existem algumas que têm isolamento térmico também, para frigoríficos. Para a respiração, gente, ó, quando eu estou até 10 vezes o limite de tolerância, eu posso usar esse respirador descartável, tá? Então, existe respirador descartável para poeira, para material biológico e também para vapores orgânicos, tá? Aí a composição dessa manta aqui, deixa eu abrir a câmera novamente aqui, vai variar, tá? Em função do tipo aí do tipo de agente. O próprio respirador, por isso que a gente chama de PFF, é peça facial filtrante. O próprio respirador é o filtro, tá? E no caso do risco biológico, eu não posso ter válvula, né? Quando não é risco biológico, eu posso usar uma válvula de exalação. O pessoal até pensa que aquela válvula é o filtro. Não é o filtro, uma vedação que a gente tem que só permite que o ar saia. Quando entra, ela fecha, diafragma, né? E aí o ar entra pelo tecido aí, né? Tá? Para o risco biológico é a N95 da norma NIOSH 95, tá? E que é o equivalente ao PFF2 aqui no Brasil, P2, tá? Particulado 2. Então filtra bem aí o material biológico. Tá? Quando eu estou acima de 10 vezes o limite de tolerância, eu tenho que usar um respirador que tenha cartuchos intercambiáveis, tá? Esses filtros aí, a gente substitui, tá? Então, acima de 10 vezes o limite de tolerância. E quando eu estou acima de 500 vezes o limite de tolerância, eu tenho que usar uma peça facial, tá? Que vai me proteger também aqui os olhos. Tem também respiradores especiais, como é esse aqui, para pintura, para agente biológico também, a gente chama de pressão positiva. Você tem o filtro aqui na cintura e aqui você tem uma bomba de ar, que vai forçar o ar pelo filtro, né?
E por essa garganta aqui, traqueia, né, você pressuriza o capacete, tá? Esse aqui tem até um protetor auricular junto aqui, tá? A gente vê isso no filme Epidemia, né? Esses filmes de ficção científica aí, de apocalipse zumbi e tal, né? Uma proteção respiratória. Mas a gente pode usar também para particulado, para usar para pintura, por exemplo, de pistola, né? Que você não quer absorver pela sua pele, pelos seus olhos, o produto, né? E em algumas situações onde eu não conheço a atmosfera que vai ter lá, não sei qual filtro usar, e também pode ser um lugar que não tem oxigênio, aí a gente usa o cilindro, né? A gente chama de máscara autônoma. Esse cilindro dá autonomia de meia hora. Tá? E a gente pode também conectar numa linha de ar comprimido. Aqui não é oxigênio, tá? É ar comprimido. É a mesma coisa que a gente usa no mergulho, só que a máscara é diferente, né? A vedação aqui é para pressão atmosférica, e a máscara de mergulho com uma pressão acima da atmosférica. Tá? Mas permite você até falar aqui nesse... Mas não mergulhar, claro, né? Na pressão ambiente. Para as mãos, para a mão usa luva, é claro, né? Olha, existe luva química, que é um creme protetor, existe luva sem dedo, tá? Existe luva que são só os dedos, existe luva de 2 dedos, de 3 dedos, tá? Então, vários modelos, né? Por exemplo, essa daqui, de luva de malha tricotada com a palma antiderrapante para proteção mecânica, né? Para várias situações. Luva térmica para alimentos, essa luva tem que ser impermeável, tá? Então essa é uma luva de 2 dedos para a indústria, trabalhos com alimentos, né? Essa aqui também é uma luva contra calor e respingo, a gente chama de luva de raspa, então para usar na soldagem, por exemplo, mas ela, apesar de ser térmica, eu não posso usar para alimento porque ela vai impregnar de bactéria, né? E para altas temperaturas, a luva aluminizada, para siderurgia, lá, a forjaria, né? E eu tenho luvas de malha de aço também para usar, por exemplo, aí em frigoríficos, né? Corte, açougue, cortes de carne. Normalmente a gente usa ela na mão que não está a faca, né? Porque é essa mão que vai ser cortada, né? Tá? Se usa também na indústria têxtil para a gente operar aquelas tesouras elétricas. E aí usa na mão que não está a tesoura, né? E claro, aqui para o técnico de eletrotécnica, a luva de alta e baixa tensão. Na alta tensão, a gente usa uma luva de sobrepor, tá? Uma luva de vaqueta, que é um couro mais refinado, para me dar mais maleabilidade. E aí, se cada luva, dependendo da tensão, vou ter uma luva com a corrente de fuga maior, né? Para 5.000 volts, para 10.000 volts. E aí a gente usa assim, uma por cima da outra. Aquela fivelinha que tem ali para a gente poder enforcar a luva no punho, né, como quem usa uma gravata, tá, para ela não cair. E aí você lida com alicates e tal, é difícil, você perde a maleabilidade, né, a habilidade manual aí, mas você treina para usar ela. E consegue, tá? Para o ruído, né, a gente tem 2 tipos aqui, o plug de inserção, o tipo plug, né, o protetor de inserção, tipo plug, ou o protetor concha, tá? Os 2 são eficazes, mas tem situações que a gente vai usar um ou o outro. Sempre que eu puder usar o de inserção, vou usar, porque ele é mais barato, tá? Mas tem situações que eu não posso usar, por exemplo, no ambiente de risco biológico, não posso usar protetor de inserção. É lá o setor de esterilização no hospital. Não posso usar uma reciclagem de plástico, aí, onde eu estou lidando com plástico do lixo, posso usar essa de inserção, tá? Aí vou usar o concha. Agora, tem situações que eu também não posso usar o concha, situações onde tem muita poeira e muito calor, não posso usar o concha, que vai dar problema na pele. Tá? Então, vou ter que especificar, né? E, claro, especificar o modelo pelo nível de ruído também, porque eles têm pelo CA aqui, ó, eu vou ver o laudo para ver quantos decibéis ele atenua, né? Para ver se está adequado para aquele ambiente lá. Para o tronco, aí, várias vestimentas. Esse aqui é a calça pescadora, que não usa só na pescaria, né? Você pode usar, por exemplo, em ambientes alagados. Ali na Universidade Federal tinha um serviço que era limpar o lago da reitoria. Um lago que tem, assim, uns 70 centímetros de profundidade. Um espelho d'água, né? Então, o funcionário tinha que limpar lá, tirar lá o material que se acumula no fundo desse lago, né? Então, usava isso aí. Essa bota é vedada, né? A gente pode usar para material químico também, e também para pescaria também se usa.
Aqui trajes para material químico ou biológico. Aqui o traje do eletricista, tá? Que ele tem que ter resistência à chama, né? Ter resistência ao fogo. Também aqui para proteção química ou proteção contra a umidade, o caso aí do açougueiro, trabalhador de frigorífico, o trabalhador que lida com materiais químicos mesmo aí em laboratório. Tá? O traje de bombeiro aqui também resistente ao fogo, bem mais resistente, ele é térmico também. Ele não é só resistente ao fogo como esse aqui do eletricista, né? Lembrar que as roupas de eletricista, né, não podem ter partes metálicas, né? Ilhós, nem costuras metálicas, nem zíper metálico. Mas esse do bombeiro ele tem um isolamento térmico também contra a chama. Aqui, ó, roupas hospitalares, também para abelha, né? E aqui para frigorífico, né? Roupas térmicas. Contra a queda de nível, a gente usa, aí tem algumas situações, né? Sempre a gente vai usar o cinturão paraquedista. E quando eu tenho minha superfície de trabalho ancorada, por exemplo, é um andaime que está ancorado na estrutura do prédio, aí a gente vai usar esse talabarte Y aqui, ó, grampeia um lado, aí avança com o outro, depois solta esse primeiro lado, sempre tem que estar grampeado por um ponto, né? E se é um serviço que eu tenho que subir e descer muitas vezes, a gente passa uma linha de vida com um trava-queda, como esse aqui, né? Um cabo de aço, um trava-queda acoplado no cinto. Então, se você cair, ele trava. Se você sobe, ele permite a subida. Se você destrava aqui, ele permite a descida. Mas se você cair, ele trava. Tá? Também, por fim, aqui, para a gente ir para o nosso intervalo, proteção contra o sol, né? O ultravioleta solar. O sol tem um componente de calor, né? Então, a proteção contra o calor aí vai ser o horário, o tempo de exposição, né? Eu tenho que ter preferencialmente também roupas de algodão que permita a transpiração. E o ultravioleta, que é a radiação fria solar, né? A mesma que sai da solda lá também. E aí tem que ter roupas de proteção. Como, por exemplo, essa camisa solar aqui, que a gente vai usar, por exemplo, aí para o garçom, para o motoboy aí, que está exposto ao sol, né? Pescador. Tá? Também creme protetor solar e a touca árabe. Tá? No caso do eletricista de espaço aberto, ele tem o macacão, né? E tem o capacete contra a proteção. A gente pode usar a touca árabe também por baixo do capacete, só que ela não tem essa aba, tá? Para proteger o pescoço. E, claro, o óculos de sol. Tá? Esse óculos tem que ser certificado, lembrando, né? Todo EPI tem que ter o CA, né? Então, se lembre que esse óculos aí ele tem que filtrar a luz visível, né? Para evitar o ofuscamento, aí, o encandeamento, como o povo diz, né? E tem que ter proteção contra o ultravioleta, que ele é invisível, né? Esse meu óculos aqui, ele tem proteção ultravioleta, ele é transparente, né? Mas se eu for me expor ao sol, eu também tenho a radiação visível, que aí vai me dar ofuscamento, então é melhor um óculos escuro, que tenha também o filtro ultravioleta. Ok, então deixa eu parar essa apresentação aqui. E está na hora do nosso intervalo, né? Bora parar a gravação. Alguém tem alguma dúvida aí? Então, intervalinho aí de 10 minutos hoje. E vamos para, depois do intervalo, vamos ver o EPC, tá? Vou parar aqui a gravação.